Olá a todos que nos seguem em nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast sobre jurisdição. Um podcast feito para você, estudante de direito, advogado ou pessoas até que se identificam com a área. E hoje, nosso primeiro episódio, nós temos um tema para lá de especial, que é o início da carreira. E por conta disso, nós convidamos uma pessoa muito querida, a doutora Daniela Amaral, que vai ajudar a nós desenvolvermos o tema. Muito obrigado por estar inaugurando junto comigo esse primeiro podcast. Imagina, doutora, eu que agradeço de estar inaugurando a primeira temporada, o primeiro episódio. Estou muito contente de estar aqui e vamos dar prosseguimento a essa conversa que eu acho que vai ser muito legal. É isso aí. Bom, vamos pensar que assim, quando uma pessoa escolhe uma profissão, né, tem algo que movimenta ela, tem um sentimento que movimenta ela. A minha pergunta é, apesar de ser clichê, o que te levou para a advocacia? Qual foi esse sentimento? O que te motivou a procurar uma faculdade de direito, a ser advogado? Não vou mentir, a minha motivação é por não ser exatas, é brincadeira. Advogado normalmente não gosta, né? Matemática, essas coisas. Mas isso é uma mentira, viu, que conta, porque você vai ter ali os números na execução, numa ação de alimentos, vai ter umas continhas. Mas brincadeiras à parte, sempre admirei muito a profissão. Na época que eu escolhi fazer direito, eu estava trabalhando com meu primo, ele também cursava direito. Então meio que ele deu um empurrãozinho para eu entrar nessa área, foi graças a ele. E deixa eu te falar uma coisa, assim, quando você entrou na faculdade, né, houve alguma área que você se identificou mais? Você fortaleceu esse sentimento de não, é realmente a faculdade de direito? Em algum momento teve alguma dúvida quanto ao curso, no sentido de, poxa, eu deveria ter escolhido outra coisa, não estou confortável com isso? Ou foi algo que sempre teve presente em você, esse senso de justiça? Como que é isso? Como que é esse movimento para você do período da faculdade? Todo estudante que se preze tem a dúvida de se está fazendo o que é certo. Não, sempre tem, não vou mentir, às vezes a gente duvida do que está fazendo, mas no desenrolar, a teoria do direito é muito gostosa, eu particularmente gosto bastante. Por hora eu tomei a decisão certa, gosto muito do que eu faço, me identifico muito com as áreas cíveis e penais. Penal, na verdade, né? E assim, por que todo estudante, né, ou pelo menos a maioria dos estudantes, eles na verdade têm um olhar especial para o direito penal, pelo menos no início da faculdade? Por que você acha que todo mundo fala, não, eu quero fazer o direito, quero seguir o direito criminal, eu quero ser uma criminalista? Ele é mais sedutor? O que você acha que chama a atenção para que grande parte dos estudantes de direito queiram seguir a área do direito penal? Eu acho que é dinâmica. O penal é gostoso. Não cada caso é um caso, então nunca vai ser uma mesmice. Eu particularmente gosto bastante, não só na faculdade eu gostava, mas também agora atuando como advogada ainda gosto bastante. Mas realmente os alunos, eles se identificam ali com a área, porque às vezes não tem a oportunidade de entrar num escritório especializado em penal, em criminal, mas é uma área bastante charmosa. Mas você acha que assim, o estudante durante a faculdade ele muda de opinião? Ele começa no primeiro, no segundo ano e depois ele vai vendo, por exemplo, direito empresarial, direito de família, outros ramos do direito e ele pode vir a mudar de opinião? Ou você acha que é uma pessoa que tem o direito criminal enraizado, ele vai seguir até o fim da faculdade? Porque eu estou dizendo isso porque eu vejo muitos alunos assim, que começam com esse afã pelo direito penal e pode até prestar o exame de ordem em direito penal, né, porque o número de peças é um número de peças um pouco mais restrito, mas depois ele não segue o direito penal. Ele vai para o direito trabalhista, para o direito empresarial, para o direito civil. O que você entende que seria essa virada de chave para de repente a pessoa falar, não, realmente o direito penal ele é bacana, mas eu não vou seguir? Seria a falta de oportunidade, o risco de lidar com o direito penal? O que você acha que assim, faz com que as pessoas venham a mudar de ideia durante o curso? Acho que é a falta de oportunidade, doutor. Porque é muito difícil você ingressar num escritório especializado em direito penal.
E aí os alunos, né, ali fazendo estágio, ou até mesmo quando se formam, eles agarram as oportunidades, né? Então acabam indo para o trabalhista, para o civil, para o empresarial. E acabam deixando um pouquinho de lado o direito O penal. penal, que às vezes é muito o sonho deles, entrarem no escritório nessa área. E a questão do estágio, assim, é algo que é muito importante. Muita gente, na verdade, às vezes deixa de fazer um estágio porque tem uma condição econômica. A gente sabe que o estágio é remunerado, né, na advocacia, ele não é um valor muito alto, o bolsa auxílio. E tem pessoas que às vezes trabalham em empresas e precisam pagar a faculdade e acabam deixando de fazer o estágio. Na tua visão, qual a importância do estágio? Você fez estágio, isso contribuiu para você? Você sentiu alguma deficiência? Que ano que você entrou? Fala um pouquinho sobre essa questão do estágio para que você pudesse aí sair da faculdade e estar mais preparado. Sim, faz muita diferença, doutor. Estágio é de suma importância para o estudante porque é ali naquele momento que ele pode errar. Depois que ele vira advogado, ele vai ter um peso no erro dele. Então, sim, é muito importante. Eu iniciei o meu estágio no 3º ano, sem trabalhar a graduação inteira, porque eu precisava pagar a faculdade. Mas eu só consegui, eventualmente, entrar no estágio com uma bolsa auxílio, igual o senhor mencionou, compatível com que eu poderia largar a mão do CLT no 3º ano. Mas isso fez muita diferença na hora de finalizar a faculdade, porque enquanto alguns amigos meus estavam estagiando desde o 1º ano, eu comecei a estagiar no 3º. É claro que eu tive ótimos estágios, muita oportunidade de aprendizado, sou extremamente grata aos meus chefes, aos meus empregadores que me deram essa oportunidade. Mas é muito importante, fica a dica aí para os estudantes, tentarem iniciar desde o 1º ano, e eles vão ter uma diferença. O que eu acredito que é assim, a faculdade ela traz a teoria, né? Mas a prática, a vivência dentro de um órgão público, se a pessoa vai fazer um estágio dentro de um órgão público ou se na verdade ela vai fazer dentro de um escritório de advocacia, o dia a dia com os clientes, com a dinâmica, com o prazo, com aquela correria, é o que na verdade prepara, né? Somado à teoria que o estudante tem na faculdade, é o que prepara ele para ser um bom advogado, para saber lidar com os desafios, né? Porque nós temos inúmeras situações que a gente percebe que pessoas que não fazem o estágio durante a faculdade e aí quando entra no mercado de trabalho, a primeira coisa que o escritório vai ver no currículo é se estagiou ou não estagiou. E se a pessoa não estagiou, hoje o mundo está tão dinâmico, os escritórios eles têm uma demanda tão grande, né, de serviço, que eles já querem alguém que venha minimamente preparado, conhecendo, por exemplo, um sistema jurídico, sabendo fazer um protocolo, sabendo fazer uma petição. Não há muito tempo para ensinar, né? Por isso que, de repente, essa questão do estágio, do momento do estágio, ele se faz importante, porque é o que você disse. Na verdade, o estagiário pode errar naquele momento, porque depois, quando ele se forma, se ele erra, tem todo um peso, né? E ele precisa passar uma certa segurança para a pessoa, para o cliente que está contratando ele, porque o advogado, quando a pessoa procura um advogado, ela quer isso, ela quer um advogado que se sinta seguro, que demonstre, na verdade, conhecimento. E às vezes a falta de estágio pode, na verdade, abalar um pouco isso, porque a pessoa se forma e ela vai ter que encarar um mundão aí sem ter um mínimo de preparo, sem ter aquele, né, solo preparado pelo estágio. E assim, o início da profissão, qual foi a tua maior dificuldade? Foi exatamente isso, doutor. Falta de experiência. Eu lembro que eu fui numa entrevista de uma empresa grande e eles me disseram assim: eu vejo brilho no seu olho, eu vejo que você tem vontade de aprender, mas a gente não tem tempo de ensinar. E eu saí de lá devastada, porque como assim eles não querem me ensinar? Como que eu vou adquirir experiência se ninguém quer me ensinar? Isso como estágio ou já como advogada? Não, eu já era advogada, estava buscando uma experiência como advogada júnior, né? Uma oportunidade, na verdade. E aí eu fiz essa entrevista numa empresa grande e eles me disseram isso. Mas mesmo com o período de estágio que você fez, eles ainda entenderam que não era, que você não estava preparada para aquela vaga. Sim, porque uma coisa é as atribuições do estagiário, outra coisa são as atribuições do advogado. Então eles querem que você tenha experiência em audiência,
peças de altas complexidade, não basta você ter a experiência do estágio. Então, por isso que eu digo, vá para o estágio, tente se agarrar em todas as oportunidades que você tem, faça peças de alta complexidade. Esse é o momento de errar. Não erre quando você estiver advogando, até porque às vezes você nem vai ter a oportunidade de errar, se eventualmente as pessoas não te derem essa oportunidade, né? Então tem que se esforçar no estágio. E nesse dia que você saiu dessa empresa, lógico, quando a gente vai fazer uma entrevista numa empresa, a gente tem uma expectativa, a gente sabe que está concorrendo com outras pessoas, mas a gente tem uma expectativa de ser chamado. E aí você de repente ouvir isso, olha, eu vejo que você tem vontade, mas isso não é o suficiente, eu precisaria técnica, e por mais que você tenha feito estágio, essa técnica não se apresenta razoável para a tua contratação, e você diz, né, relata que você saiu de lá assim acabada, o que você pensou? Você falou, meu Deus, eu poderia ter começado isso antes, eu tenho que agora me esforçar mais para poder alcançar outras pessoas que já estão nesse estágio. Como que funcionou a tua cabeça com esse balde de água fria? Porque de uma certa forma é um balde de água fria, né? Eu sou muito insistente, né, doutor? Então eu saí de lá com um não, óbvio, né, depois deles ter dito aquilo, mas logo em seguida eu comecei a atuar como autônomo e dei as caras ao judiciário, fui. E aí, é engraçado porque eu tinha o contato desse rapaz que me entrevistou. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, olha, agora eu tenho experiência. Lembra de mim? Me bloqueou. Bloqueou? Sério, bloqueou? Tudo bem, faz parte, né? O não eu já tinha mesmo, então vida que segue. E aí você começou com esse movimento autônomo, né, de divulgar o teu nome como advogada, e é sempre difícil, porque o que eu percebo, pelo menos assim no início da minha carreira, né, que eu me formei com 21 para 22, você também é nova, deve ter se formado, né, porque normalmente você entra na faculdade com 17 e tal, 5 anos, com 21, 22 anos está formado. E o que eu percebia era que as pessoas olhavam pelo fato de ser novo, não atribuía aquele senso de conhecimento, de responsabilidade, né? E as pessoas ficavam assim, nossa, será que eu contrato ele? Ele é muito novo, ele é muito novo. Você passou por isso? Ou hoje ainda passa por isso, né? Para as pessoas olhando e de repente colocando em xeque o teu conhecimento por conta da tua idade, da tua jovialidade. Isso hoje em dia ainda acontece? Sim, acontece. Teve uma vez que eu estava na sala, né, e entrou o cliente, ele só voltou a falar, tá, mas cadê a advogada? Então a gente passa por essas pérolas no dia a dia. Mas tudo bem, a gente releva, depois eles começam a criar confiança no seu trabalho e ver que você não é só uma advogada com cara de novinha. Acho que demonstrar o conhecimento, né, você demonstrar que você está inteirado no processo, que você de repente tem soluções jurídicas para poder apresentar para o cliente, eu acho que faz todo um diferencial. Você estava falando disso, eu me lembrei também de uma ocasião em que na verdade um cliente marcou uma consulta, eu devia ter por volta de uns 25 anos, mais ou menos 24, 25 anos, e aí eu fiz toda a reunião, eu atendi o cliente, né, e eu cheguei para ele e falei assim, bom, vamos sentar, mas acabei nem me apresentando, porque para mim era a presunção que ele sabia quem eu era, né? Eu estou dizendo isso porque vai muito de encontro com o teu relato. E depois que eu fiz a reunião, ele virou para mim e falou assim, não, tudo bem, agradeço as informações, mas eu gostaria de falar com o doutor Eduardo. E eu falei, não, mas eu sou o doutor Eduardo, né? E aí tem aquele choque, não, mas como uma pessoa tão nova está à frente de um escritório e como essa pessoa, na verdade, pode me ajudar? Então, essa construção do conhecimento, de você demonstrar que você tem um conhecimento, que apesar de você ser novo, você dá conta do recado, eu acho que é extremamente importante, né? Porque Sim. As pessoas, elas têm esse receio, né? Sim. E uma outra pergunta que eu acho que é interessante, assim, primeira audiência, como foi a primeira audiência, né? Porque aí tem aquele, por mais que às vezes o estágio traga esse movimento de, vamos simular uma audiência, né? Então na faculdade você tem o autor, o réu, na vida real, o teu cliente está lá, ele está confiando em você, né? Chegou 9 horas, a audiência 9h20, vai entrar lá, juíza, testemunha para ouvir. Como foi a tua primeira audiência, assim? Deu um frio na barriga? Minha primeira audiência foi terrível, não vou mentir.
eu estava fazendo um favor para uma amiga minha e eu deixei bem claro para ela, olha, eu nunca fiz audiência. Ela precisava, falou, vai mesmo assim. E eu fui, dei o meu melhor. Mas, doutora, é o seguinte, você se torna bom naquilo que você faz com a repetição. Então, não vai ser a primeira audiência que vai te definir como profissional. Então, você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira. Na quinta, você já tá bom. Já tá na mais sexta, seguro, você já tá né? bom. Então, foi terrível a minha primeira audiência, mas hoje em dia eu já tenho mais segurança para fazer. Mas você diz assim, terrível por conta, a figura do juiz te amedrontou, a tua responsabilidade frente ao cliente? É normal você ficar nervoso, dar um frio na barriga, você se treme todo, e aí você confunde tudo, e você fala palavras erradas. É um desastre, é um caos. Mas a juíza ajudou, porque a gente sabe que é assim, tem juíza que percebe, né, e acolhe. Ou seja, fala, não, peraí, é recém-formada, é recém-formado, talvez seja a primeira audiência dela, então vamos dar uma aliviada aqui, vamos acolher, vamos explicar para ela que está tudo bem, mas às vezes também você pode pegar um profissional que já não tem tanta paciência, que já, sei lá, é a 10ª audiência que ele faz no dia, que foi acolhida, pelo menos, pelo juiz. Fui acolhida, foi um juiz, ele foi bem fofinho comigo. Ele viu que eu tava nervosa, mas tentou conduzir ali da melhor forma possível. E o cliente comentou alguma coisa? Ou... A cliente era minha amiga e ela sabia que então eu não tinha... Não, tava tudo de acordo. A amiga que te pediu sabia, sim, a cliente sabia. Sim, então... ela não podia pagar advogado na época porque ela tava sem dinheiro, ela tava fazendo um intercâmbio pra Irlanda. Ela ia fazer um intercâmbio pra Irlanda e ela já tinha colocado todo o dinheiro dela nesse intercâmbio. Só que ela tinha processado a empresa de intercâmbio que fez essa intermediação. E aí ela precisou de advogado e aí ela me chamou, porque eu sou próxima a ela. E aí eu contei pra ela, não tenho experiência, nunca fiz audiência na minha vida. Ela vai mesmo assim, confio em você. Acho que a pior palavra que a pessoa pode falar é confio em você, porque aí você fica com medo mesmo. Mas por um outro lado, é uma motivação também, te dá um combustível para você dar o seu melhor. Né? E no teu caso, talvez você estivesse numa situação mais confortável, porque a pessoa sabia, não era um cliente que te contratou de fora e que de repente pagou e que poderia falar assim, nossa doutora, mas espera aí, você ficou nervosa, não tem experiência, porque isso vai acontecer com todo esse informado. Ainda que ele tenha feito 5 anos de estágio, a primeira audiência é sempre a primeira audiência. Né? É onde você está colocando na prática, você tem um cenário que você tem juiz, que você tem testemunha, que você tem, ainda mais uma audiência trabalhista que é aberta, você tem uma plateia praticamente e que está sendo colocado em xeque o teu conhecimento, né? Tudo que você aprendeu na faculdade. Mas eu acho que essa compreensão que de repente todos tiveram com você, desde o juiz até a tua cliente, né, que era uma amiga, eu acho que isso te deu também força para você falar, não, vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e eu vou seguir, porque uma das coisas assim que eu penso que é importante, e isso inevitavelmente o tempo, né, de experiência e a maturidade vai trazer, é você saber se posicionar, porque a gente sabe que o próprio estatuto da OAB, ele não traz, se pese a gente culturalmente tem uma visão diferente disso, mas ele não traz diferenciação entre advogado, magistrado, né, e promotor, porque assim, todos sentaram na mesma faculdade, e a diferença é que uns optaram por fazer um curso público, outros de repente por abrir um escritório de advocacia, então essa compreensão ela tem que ter de todos os lados, porque todo mundo sentou no mesmo banco e teve as mesmas dificuldades, né? Assim como talvez um juiz também, na primeira audiência dele, ele tenha um receio. Então acho que é importante porque a gente percebe que as pessoas quando se formam, né, e principalmente as pessoas que não fizeram estágio, elas se sentem muito inseguras de cobrar, por exemplo. Cobrar é uma coisa muito difícil. Né, você mensurar o teu serviço. Quanto custa o teu serviço? Você vai cobrar menos porque você é recém-formada? Né? Como que você trabalhou com isso? Como que é para você cobrar os honorários do cliente? É tranquilo? É difícil? Você cobra mesmo na lata, olha, esse é meu preço, e se falar que viu mais barato, você manda hoje, já digo com um pouco mais de experiência.
você manda procurar então outro advogado que você não vai abaixar? Como que é essa questão da tua relação com o cliente hoje? Quantos anos você já tem de formada hoje? Eu me formei em 2000, colegial em 2019. 4 anos. Então 4 anos já tem uma bagagem, né? Aquela menina, aquela advogada que fez a primeira audiência, ou que na verdade levou um não porque não tinha experiência, hoje já tem uma outra bagagem, já é uma mulher mais segura, né? E como que é hoje para você essa questão da relação do cliente, da cobrança dos honorários? Como que você se posiciona depois de 4 anos de formada? Eu até converso com as meninas estagiárias, que eu tenho oportunidade, os meus erros quando eu comecei a advogar. Porque eu comecei a advogar como autônoma, porque eu não tive a oportunidade de entrar no escritório, então eu comecei a advogar sozinha. Então eu falo, olha, eu errei muito em não cobrar consulta, eu estudava o caso, entregava a informação, me deslocava até a residência do cliente ou até o trabalho do cliente, pagava café, pagava tudo. E às vezes eles não fechavam o serviço jurídico comigo. Então hoje em dia eu só saio da minha casa se eles depositam metade da consulta. Eu acho que é importante falar da consulta, porque assim, eu sinto isso também, né, como advogado, porque o profissional que realmente ele quer te contratar ou pela indicação, ou porque alguém falou, olha, eu contratei a doutora Daniela e ela foi super eficaz, né, eficiente no meu processo, ele vai pagar. Né? O que a gente ouve muito, que eu acho que é algo que incomoda todos os advogados, é assim, nossa, mas você vai cobrar consulta só para me dar uma informação, né? Ou mas é tudo isso, só que as pessoas não veem que na verdade assim, para te dar essa informação, que pode ser uma informação extremamente valiosa, você ficou 5 anos estudando numa faculdade, você prestou um exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é um dos exames mais difíceis que tem, então não é só isso. E quando o profissional ele não se valoriza, ele mesmo se valoriza e cobra a consulta, na verdade ele não permite que o cliente valorize ele. Né? E aí é o que você falou, é óbvio que eu penso que no início da profissão, não só você, todos nós cometemos muito isso, porque a gente quer, eu lembro que eu tinha um escritório, né, e eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora desse telefone tocar, né, a gente queria que tocasse, que tivesse uma procura. Hoje em dia já é uma coisa, nossa, eu deveria parar de tocar. Mas assim, é o tempo que leva a isso, a experiência, mas você se posicionar no sentido de tipo assim, olha, eu vou despender de um tempo, é meia hora, é 1 hora a minha consulta, mas eu vou esclarecer as suas dúvidas e isso tem um preço. Eu vou te cobrar. E de repente a pessoa que na verdade vira para você e fala, não, eu não pago consulta, eu não vou pagar porque o fulano ou o beltrano não cobra consulta, né? Eu acho que assim, então vá com o beltrano e com o fulano, porque eu tenho todo o investimento do meu conhecimento, eu cobro consulta. As pessoas não podem, eu acho que se apegar, né, eu preciso adquirir experiência, lógico, mas não se submeter a tudo, você não concorda? Então a gente analisa o caso, verifica a complexidade do caso, enfim, e aí sim a gente dá os nossos honorários. Às vezes a gente tem que cobrar um valor mais alto porque a complexidade é gigantesca, então não dá para cobrar ali um valor simbólico do cliente e aí ele vai ou não aceitar. Já aconteceu de eu falar os meus honorários, o cliente não aceitar, o advogado não saber lidar com a situação e ele voltar, doutora, aconteceu isso e isso, tem jeito? Eu falo, não, agora você fica com o seu advogado ou eu cobro infinitamente mais caro para resolver todo o problema, que às vezes não tem jeito. Porque o cliente ele tem que ter noção que a gente, né, tem o seu valor e que o outro pode cobrar mais caro ou mais barato, porque a gente tem uma referência da tabela da OAB, o mínimo que deve ser, na verdade, estabelecido, mas eu tenho uma tese, né? Assim, a gente sabe que a gente tem colegas que às vezes, e isso não é uma crítica, porque cada um sabe o que faz, por quanto faz, é a necessidade, mas consequentemente impacta um pouco na classe. Mas eu já vi colegas anunciando que estavam fazendo audiência por R$30. E aí quando, por exemplo, um cliente vai no seu escritório, que você fala, olha, o valor da minha consulta é 300, 500, 700, R$1.000 que seja, né, de acordo com o profissional,
e ele vê que existe profissionais que fazem por R$30, ele vai falar, não, mas peraí, mas você vai cobrar isso para me dar uma informação? Então eu acho legal trazer essa coisa da consulta, você falar que hoje cobra consulta, como eu também, né, como advogado também cobro, porque a consulta, se todos os advogados pensassem dessa forma, olha, vamos cobrar consulta respeitando o mínimo da tabela da OAB, todo mundo estaria na mesma página, todo mundo estaria falando a mesma língua, né? Eu acho que o fato de ser recém-formado, o fato dessa insegurança, não pode fazer com que você, na verdade, se intimide de cobrar o que você entende que é justo pelo teu trabalho. Né? Você precisa mensurar o tempo que você vai ter. Tem problemas, às vezes você pega, na verdade, um uso capião, né? Um inventário que tem um monte de irmãos e os irmãos que faleceram, que é os sobrinhos que representa, que o imóvel está irregular. Você sabe que vai ser um problema aí que vai te levar às vezes 4, 5 anos para resolver. Não dá para cobrar, né, pouco. Às vezes não é nem o processo que te demanda tanto desgaste, às vezes é o cliente. Porque às vezes o processo é razoavelmente fácil, mas o cliente ele te manda mensagem meia-noite, te manda mensagem 1h da manhã, 6h da manhã. Então aí você pensa, meu Deus, por que eu não cobrei esses honorários direito? Depois até se arrepende, porque arrepende. Tem que analisar também o perfil do cliente. Exatamente. Então ali na hora que você está fazendo a análise dos seus honorários, tudo isso é pontuado. A demanda que ele está te trazendo, o problema e o perfil do cliente. Porque às vezes o cliente não quer só um advogado, ele quer também ali um amigo. Quantos clientes não confundem? Eu vou te chamar para um churrasco, doutora. E os meus amigos até mandam uns memes assim, advogado criminalista. E aí mandam os memes pra mim e as arminhas pro alto e o churrasco. Churrasco rolando. Uhum. Mas eles querem ali um contato com o advogado. Eles querem um tratamento diferencial. E como estabelecer o limite disso? Porque assim, a gente pode acolher o cliente, né? Podemos sensibilizar com a demanda que ele traz para o escritório, para o advogado, mas o fato é que o problema é no cliente e o advogado ali já diz, né, é o resultado de meio, obrigação de meio, melhor dizendo, que vai empreender toda a técnica, mas tem que haver essa separação, né, entre a demanda sendo um problema do cliente, o advogado que é a obrigação de meio, que vai empreender toda a técnica para poder resolver da melhor forma possível, e a relação pessoal, como estabelecer esse limite do, você é meu cliente, mas não necessariamente eu vou num churrasco da sua casa. Como que você estabelece isso? Isso tudo é feito uma análise também, no meu ponto de vista, né, doutor? Porque eu, particularmente, eu não fico mandando emoji pra cliente. Uma vez só eu mandei. Confessou. Mas foi uma estrelinha, sabe? Uma estrelinha. E porque ganhou um processo, e tinha todo um contexto. Não, mas eu respondo só o necessário. O necessário eu digo de forma profissional. Né? Não fico ali dando gracinha pro cliente, enfim. E eles entendem. A maioria deles entendem. Só às vezes, e geralmente é mais pessoas que se divorciam ou estão fragilizadas que demandam essa atenção, mas a gente faz com um jeitinho, de modo profissional. E aí eles acabam entendendo que o seu lugar como eu acho que o direito de família, ele tem muito isso, né? Porque assim, se você pega, por exemplo, alguma demanda penal, sei lá, roubou normalmente ou traficou, alguma coisa assim, existe uma racionalidade. Você, olha, a tua pena é isso, pode ser diminuída por conta disso, isso. Mas aí tem a família, porque a família também está fragilizada. Então tem que acolher também Mas ele acolhe com profissionalismo. Mas o direito de família, a pessoa vem com aquela carga emocional muito forte, né? No sentido de repente, porque a outra pessoa não quer mais o casamento e aquela pessoa sequer esperava que ia surgir um divórcio, né? Mas é o que você está falando, é interessante a gente saber assim, se posicionar, acolher, mas colocar esse limite no sentido de, olha, eu sou advogado, né? Se de repente a tua demanda está muito grande em relação a querer entender, a se localizar
no momento que você está, uma psicanalista, um psicólogo, um terapeuta pode te ajudar melhor, né? Tem muitos escritórios até que já pensam nessa extensão dentro do direito de família e oferecem esse nicho de um atendimento psicanalítico, terapêutico, para que o cliente possa, na verdade, se localizar. Então veja assim, na nossa conversa, quanta coisa importante a gente tem extraído, né? A importância de cobrar uma consulta, de você se valorizar como profissional, né? De você mensurar o teu preço pela demanda, pelo perfil do cliente, pelo tempo que você vai, na verdade, gastar com isso, né? Às vezes até a própria questão de ser verdadeiro, de chegar para o cliente e falar, olha, eu ainda estou no movimento, né? Principalmente como recém-formado, porque o tema aqui é o início da profissão, mas vamos lá, eu vou dar o melhor de mim, né? Porque às vezes a pessoa também, como você disse, ela está numa situação mais delicada, não tinha dinheiro e ela vai entender. Ou às vezes até um cliente que já está há muito tempo, que te conhece, que fora do contexto da advocacia, mas que fala, eu sei que a Daniela vai dar conta. Né? Essa sinceridade também é importante. Acho que o advogado não pode ter receio de falar para o cliente assim, olha, isso eu não sei, eu vou pesquisar, olha, eu nunca fiz uma sustentação oral, mas eu vou estudar para fazer uma sustentação oral. Essa transparência é importante. Sim, né? É importante. A maioria dos clientes, eles não querem saber qual faculdade você se formou ou se você tem experiência. Eles querem que você resolva algum problema. Já aconteceu eu chegar para o cliente e falar, olha, eu não tenho experiência em registrar a marca no NPI. Mas se mesmo assim você quiser me contratar, eu vou atrás. Eu vou pesquisar, eu vou ligar para os meus amigos que têm experiência e vou resolver o problema. E aconteceu. E o cliente falou, não, vamos seguir. Vamos seguir, porque eu já tinha ofertado alguns serviços jurídicos para ela e ela gostou muito, muito, e ela trouxe essa demanda para mim. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, nunca fiz, mas se caso você quiser, eu faço meus corres e aí eu resolvo esse problema pra você. E ela fechou. Certo, você foi, estudou. Sim, estudei, fiz umas 3 ligações, vi um vídeo no YouTube e aí. E vamos que vamos. Dei entrada. Hoje eu sou especialista em dar entrada no NPI, registro de marca. Não, mas você viu, precisou de uma movimentação de alguém, na verdade, te pedir o serviço para você ir atrás. É lógico que quando você fala, né, viu um vídeo no YouTube e tal, mas tem o teu conhecimento jurídico da faculdade, somando com tudo isso, você tem uma percepção diferenciada, sabe, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um requerimento, eu estruturo tecnicamente dessa forma, né? Sim, porque as pessoas acham que quando você se forma na faculdade, você sabe tudo. E não é bem assim. O direito, ele tem uma infinidade de áreas. E dentro da área, por exemplo, a gente pega civil, dentro da área civil, quantas divisões, né? Existem. Então, assim, você não vai saber tudo. Então, chega uma demanda dessa, que você não tem técnica, você não sabe como resolver, você tem que ter um jogo de cintura. Então, isso é importante. E assim, eu queria a tua opinião nesse contexto, assim, na época que eu me formei, né, em 2000, nós tínhamos lá o estagiário ia com a fichinha do fórum, e aí preenchia, não existia processo digital, né, não existia o WhatsApp, então na verdade, tipo, o cliente tinha que ligar para o escritório, às vezes o advogado não estava, tinha que dar um retorno, tudo, era tudo menos dinâmico, né? Eu diria menos dinâmico porque hoje a gente tem, como você disse, às vezes o cliente manda uma mensagem 10 horas da noite, inaugura a mensagem, não precisa me responder hoje. E eu acho que não é só o cliente, acho que todo mundo faz isso. Às vezes chega em casa 11 horas da noite e tal, tá na correria, preciso falar com a Daniela, né? Olha, não precisa me responder hoje, mas é o momento que eu estou conseguindo te mandar uma mensagem. Mas hoje os clientes eles têm a disponibilização da senha do processo, então eles conseguem, na verdade, olhar o processo, né? Eu senti muito, demorei um pouco para na verdade, perceber a mudança desse movimento, né? De uma advocacia antiga, onde você tinha lá a fichinha que você ia no fórum, que anotava, né? Para o processo digital, que você fica na sua casa, lá, tal, no seu escritório e acessa, e do cliente também, que na verdade era um cliente mais tímido com o movimento,
no sentido de entender, respeitar, acatar o que o advogado, na verdade, falava, e hoje o cliente que vem no processo dele, às vezes ele até já sinaliza para você o prazo que você tem que cumprir. Acredito até pelo ano de formação que você já vem de uma era de digital e já, na verdade, tem um conhecimento um pouco mais desse perfil de cliente. Para você, isso é tranquilo? O teu cliente, ele, na verdade, se mete muito no processo, participa? Como que você olha o cliente? Como um cliente parceiro? Ou o que você acha que um advogado deve se comportar? Trazer o cliente com o problema ou o advogado tem que ser respeitado como antigamente? Porque hoje a gente tem uma mudança de comportamento, né? Pra que pagar ASP, né? Você tem esses clientes. Brincadeira. Eu peguei uma fase física, porque em um dos meus estágios tinha algumas falências e umas recuperações judiciais que eram físicas, então 2 vezes por semana eu ia nos fóruns, João Mendes, o Eli Lopes. O Eli Lopes não é falência e recuperação judicial, mas eu estava lá com frequência. E também estou nessa era digital. Então eu pude ter as 2 experiências, tanto a física quanto a eletrônica. Realmente, os clientes não se deslocavam das suas casas para ver o andamento processual no fórum, então o advogado ali tinha mais autonomia para trabalhar. Hoje em dia, os clientes querem verificar a movimentação, pega lá a senha no fórum, acompanha todo santo dia e quando sai ali, nem foi publicado a decisão ou um despacho, eles já sabem o que está acontecendo. E aí eles trazem até você, né? Depende muito do cliente. Tem um cliente que é muito autoritário, que quer que você faça aquilo, às vezes não é o momento oportuno de fazer. E aí você também tem que se posicionar, porque se ele te der uma procuração, é porque ele confia no seu trabalho, entendeu? Então, você tem que... Mas também você tem que levar a situação ali, de certa forma... Delicada, né? Porque às vezes o que é na cabeça dele o melhor a se fazer não é. Você vai tumultuando o processo, você vai... não vai respeitar uma ordem. Tem muitas vezes um contexto emocional que a pessoa quer colocar lá e que tecnicamente não cabe, né? Exatamente. Então você tem que levar o cliente, falar, olha, tudo bem, respeito, no momento oportuno a gente vai peticionar, mas agora a gente vai fazer isso. Pode continuar acompanhando, verifica todo dia, mas eu sou advogada. Se posicionar, aquela história que a gente estava conversando, colocar o limite na relação entre cliente e advogado, né? Eu vejo que realmente isso é um problema na era dos advogados atualmente, porque os clientes estão em cima, estão acompanhando e eles são bem insistentes no que eles querem que a gente faça no processo, mas cada cliente é um cliente, né? E é importante mostrar, como você disse, a pertinência disso. Falar, olha, isso realmente que você está colocando pode ser oportuno lá na frente, mas agora não é, porque nós somos advogados, sabemos que existe um rito a ser cumprido, né? Então, você sabe que você tem contestação, você tem que aguardar a réplica, você não pode sair peticionando no processo a qualquer momento, né? Por qualquer situação. Até isso de tumultuar o processo, ser chamado a atenção por conta do juiz a isso. Mas a mudança, né, dessa questão da advocacia moderna, que traz essa questão do processo digital, do cliente ter a senha, dele fazer uma interpretação no processo dele, também eu entendo que seja um desafio do jovem advogado, daquele que se forma. Então, e aí a gente consegue ter uma referência. Você imagina um advogado né, um estudante de direito que fez 5 anos na faculdade, que de repente não teve oportunidade de estagiar por conta de um outro emprego, CLT, que pagava a faculdade, né? A gente tem que respeitar as particularidades de cada um. E aí, de repente, a pessoa se forma. Fiz a formatura, festa, agora eu tô, né, na toca do leão. E aí ele pega o cliente. E aí, às vezes, o cliente é tão antenado com o Google que ele já pesquisou que ele já quer trazer a letra,
na verdade, para o cliente. Eu me lembro de uma situação particular que eu também, jovem advogado, recém-formado, estava sentando e o cliente ditando para mim o que eu tinha que colocar. E eu comecei a ficar tão indignado com aquilo, mas aquele misto de sentimento de, poxa, é um cliente novo, eu já não tenho muito cliente, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso me fazer ser respeitado. E aí eu cheguei e falei, olha, se você quiser sentar no meu lugar, você senta, você escreve. Não, eu só quero ajudar. Não, a tua ajuda é válida, mas eu sou advogado. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu entendo que, assim, independentemente da tua experiência, né, de você ter feito estágio, lógico que a gente já chegou a uma conclusão que o estágio aqui ele ajuda muito, ele te traz recursos, mas nada como você está vivendo o 6º ano, mas independentemente disso, o advogado ele tem que entender que ele fez 5 anos de uma faculdade, que ele na verdade estudou para isso, prestou exame de ordem e que deve ser observado nas suas diretrizes, né? E que existe um limite de amizade, um limite de conhecimento, de participação desse cliente no processo. Tem coisas que ele vai contribuir, mas tem coisas que não são pertinentes, né? Essa questão de você se valorizar, cobrar a consulta, tudo isso acho que são dicas que a gente consegue, nesse bate-papo, levar para o advogado recém-formado como assim, dicas, né? Sugestões de, presta atenção, né? Se valoriza, cobra uma consulta, se estuda, se você não sabe, estuda. Em algumas ocasiões, seja sincero com o seu cliente. Sim. Né? É engraçado, porque no direito sempre vai ter desafios. Vai ter um juiz que vai te desafiar, vai ter o delegado que vai te desafiar, vai ter o seu cliente que vai te desafiar, vai ter a parte contrária que vai te desafiar. E aí, falando nesses desafios, eu lembro uma vez que na verdade, um cliente veio me procurar, ele queria pagar alimentos gravídicos. Ele queria pagar. Ele falou, não, doutora, vamos entrar com uma ação de fixação e aí depois esses alimentos gravídicos, eles se tornam os definitivos, né? Eu falei, vamos. E ele tinha acabado de se separar e a gente deu entrada, né, na ação. E aí faltou uma documentação ali que ele precisava me enviar. E já estava correndo o prazo ali processualmente para juntarmos. E aí eu pedi para ele, eu contei quantas vezes eu solicitei essa documentação. 15 vezes eu solicitei para ele e ele não me mandou. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que me posicionar. E eu falei, fulano, se você não me enviar, esse processo vai ser extinto, enfim. E eu não vou fazer novamente. E se fizer novamente, eu vou cobrar honorário de novo. No outro dia a documentação estava no WhatsApp. Então, é todo de um desafio que você tem que se superar. Porque você é testado, né? Você é testado por todos os lados, né? E aí na advocacia autônoma, tem inúmeros benefícios de você ser advogado autônomo, mas tem aquela incerteza de que os clientes vão te pagar. Então, tem todo um desafio na advocacia autônoma, na advocacia associada, enfim. E o direito é isso. Desafio o tempo inteiro. Se você não gosta de desafio, não entre na área de direito. Né? Porque, se a gente para pensar, né, o perfil do advogado é ser desafiador, uma pessoa que passa segurança, o cliente gosta disso, dessa firmeza do advogado, né? E até é o que eu falo assim para os meus ex-alunos, né, uma vez que a gente se encontra, que assim, de repente tem perfis muito tímidos e tem que ser trabalhado, porque um advogado tímido, às vezes ele não passa segurança para o cliente, às vezes a pessoa tem um potencial enorme, ela gosta, mas ela é introvertida, ela é tímida, então assim, são tantas coisas que devem ser olhadas, né, para que você se desenvolva dentro de uma carreira. Olha quantos desafios que a gente tem que passar para que você estabeleça um nome, para que você seja reconhecido como um advogado ou de uma área ou da outra área e que as pessoas te procurem e que você tire um pouco esse peso de meu Deus, eu preciso provar que eu sou bom, né, porque o meu nome já foi feito e agora as pessoas já conhecem, então isso vem de um processo natural. Que eu acredito também que venha com o tempo de formação, vem com a idade, com a maturidade, com o conhecimento e a forma que você se posiciona. Em falar na forma de se posicionar,
acho que redes sociais é muito importante. Como você lida com as redes sociais? Porque a gente também tem uma mudança de comportamento nas redes sociais, né? Hoje o advogado que não está na rede social, que não se apresenta de alguma forma, ele acaba tendo uma desvantagem em relação aos outros. Você acha que a rede social ajuda nesse movimento de fazer o nome, de você se tornar conhecido? Sim, eu acho. A maioria dos meus clientes são captados pelo Instagram. Não porque eu capto, porque o Estatuto da Ordem não deixa a gente divulgar, né? Mas a gente mostra o nosso dia a dia, vê que tá na ativa, vê que tá na delegacia, vê que tá no presídio, vê que tá numa reunião. E eles, opa, essa menina ali tá chama a atenção, né? Entendeu? Aí você ali mostra um negocinho, mostra uma coisinha. Enfim, o dia a dia, né, do advogado. E aí eles acabam criando uma confiança, acaba criando um vínculo com você, mesmo que não seja de conversar, mas a menina tá todo dia ali. Tá vendo? Então, que tá postando às vezes uma foto no fórum, em atividade, em trabalho. E é engraçado porque às vezes eles respondem, às vezes não. Então eu já teve cliente meu, criminal, cível, que vieram direto. De rede social. Começou a te Oi, seguir pelo teu perfil bem? profissional. Posso te mandar uma mensagem no WhatsApp? Me passa seu número, que não sei o que, eu acho que você consegue me ajudar. E aí você acolhe a pessoa, responde e aí acaba sendo contrato. Hoje, assim, mudou muito a advocacia, né? A advocacia hoje ela tem uma outra perspectiva de todos os lados, né? Mas é interessante isso, porque o modo que você se posiciona é totalmente relevante. Você é um advogado, nada contra, tá, se você faz isso, mas tá lá no bailão, no funkão, que não sei o quê. As pessoas que estão vendo aquilo, não sei se elas vão associar que você tem a sua vida profissional e que você tem a sua vida pessoal. Interessante falar nisso, porque acho que esse cuidado da exposição da tua vida pessoal ela é muito importante justamente por conta da análise que o cliente faz do todo, né? Porque de repente, tipo assim, eu vi ela no fórum, mas eu vi ela lá no como você disse, sei lá, no bar, tomando cerveja, e isso pode prejudicar um pouco a reputação, né, a imagem do advogado. Sim, se a sua intenção é mostrar autoridade para os seus seguidores, você não vai postar uma sobriedade, né? Porque o advogado ele traz por natureza essa sobriedade, essa seriedade, esse formalismo, a própria profissão já traz isso, né? É uma, querendo ou não, né? Até perdeu um pouco, mas é uma profissão engessada, né? A forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, se comporta, exatamente. Né? Então, a gente não tem que seguir. Não sei, mas assim, se você quer alcançar determinado objetivo, você tem que fazer exatamente isso, né? E não que você não vai fazer, e não que os seus clientes não saibam que você vai se divertir, mas deixa no off. Tem que ser mais contido, tem que ser uma coisa mais... Deixa porque observa, né? Porque cliente... isso pode te atrapalhar. Até porque o cliente, quando ele vai atrás do advogado, ele joga o nome do advogado no Google e ele vai ver quem é esse advogado, né? O que ele faz, o que ele não faz. Às vezes vai até nas redes sociais, porque ele quer entender o perfil do advogado que vai representar ele como um todo, né? Sim, sim. Então veja quanta coisa a gente tem de importante, né, para de repente sinalizar para o novo advogado no início dessa profissão que tem que ser observado, né? E estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio aí da primeira temporada do nosso podcast. Eu queria saber de você, assim, como você se sente hoje como advogada em relação àquela menina que se formou, né, há 4 anos atrás, que levou o não da empresa, que ficou nervosa na primeira audiência, e como você se vê daqui a 5, 10 anos? Quais são as suas pretensões quanto ao futuro da advocacia e como que você se sente hoje? Está mais preparada? Tô preparada. Na verdade, eu sempre fui preparada, né? Assim, no sentido de aguentar os desafios. A minha faculdade inteira eu eu trabalhei, né? E era muito cansativo. Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã e eu voltava meia-noite. E eu até falo com as estagiárias que eu escuto muito uma frase do Paulo Musi, que ache conforto no desconforto. Então essa frase eu levo para minha vida e qualquer desafio que eu tenha que
enfrentar, eu enfrento em qualquer determinada área. E é isso, a gente vai seguindo. A vida, ela não é flores, ela não é fácil, a gente tem que encarar mesmo. E no direito também não é diferente. Daqui a 5, 10 anos, você acha que vai estar estourando no norte? Não sei. Mas quer, né? Pode Todo ser no mundo sul. quer. O tanto que estoure, né? O tanto que Não, estoure. brincadeira, mas a gente planta para colher daqui 10 anos, né? Então a minha parte eu tô fazendo e espero que eu possa colher, né? Essa colheita aí estragar. Deixa uma mensagem, eu acho que pro pessoal que tá nos assistindo, principalmente nesse primeiro episódio, né? Um episódio mais voltado para os alunos de direitos que já estão no 4º, no 5º ano, que estão aí nesse ano inaugurando a profissão. O que você diria para esses jovens que estão nos assistindo, ou não tão jovens, porque tem muita gente que também faz a faculdade, não é tão jovem assim, mas eu digo jovem no início da carreira, no sentido de motivar, o que você acha que é importante, qual mensagem que você acha que é importante? Nenhum ingresso, nenhuma faculdade vai ser fácil, vai ter os desafios. Tenha perseverança naquilo que você tem a determinação, né, aquilo que você almeja, e levanta a cabeça. Segue em frente. Segue Caiu, em frente, levanta, caiu, levanta. Vai ter tombos, vai ter desafios, vai ter um monte de coisa, mas um erro não te define. Então, bola pra frente e faça seu nome, faça sua história. Siga em frente, que no final dá tudo certo. Não sei se dá tudo certo, mas A gente tenta. não posso prometer, mas aí. faz o possível e o impossível para acontecer. Deixa o teu contato, teu Instagram, então, nesse momento. Meu Instagram é Daniela, com 2 L's, Amaral Underline, segue com a gente. Vocês vão ver o meu dia a dia, é privado, mas vocês vão ver o meu dia a dia. Isso é como legal. advogada. É interessante. É muito importante a gente ouvir uma pessoa que, na verdade, começou há 4 anos atrás, né? Então já tem 4 anos de bagagem, passou por algumas dificuldades, alguns desafios, mas como ela disse, né? Continua plantando para colher lá na frente, com certeza, com essa simpatia, né? Com esse jeito todo particular dela, a gente vê aí o sucesso à frente. Esse primeiro episódio está disponível no nosso canal, que está aqui embaixo. Queria agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e falar que esse podcast vai ter essa intenção, a intenção de trazer conhecimento para todos vocês que têm sede de conhecimento. Né? Esse é um canal que vai mostrar desde o início da profissão até temas mais particulares do próprio direito a partir dos próximos episódios. Segue a gente lá, se gostou, curte e nós nos vemos aí no próximo episódio sobre jurisdição. Um abraço a todos e fiquem com Deus.